Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado, diretamente dos nossos estúdios Papo Ligeiro, aqui na cidade de Rio Verde, Goiás. Hoje eu tenho a honra de receber ele, que é policial rodoviário federal aposentado, é empresário e está como coordenador do Observatório Social de Rio Verde, Frank Borges de Almeida. Frank, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Boa tarde, Nilson. É um prazer aqui receber o convite e estamos à disposição aí nesse bate-papo aí, que você precisar de informações, a gente repassar. Pessoal, mas antes aquele recado, né? Inscreva-se no YouTube, é Papo Ligeiro, tudo junto, e siga-nos no Instagram, Papo Ligeiro, tudo junto. Eu queria falar do início do Observatório Social. Ele nasceu em 2018, é uma organização não governamental, não apartidária, que é composta na sua grande maioria por voluntários e por entidades, como a CIRV, a Ginterp, CDL, Comigo, Maçonaria, OAB, entre outros. O que é o Observatório Social, Frank? Bom, vamos iniciar do começo, como é que nasceu o projeto. O projeto nasceu copiando o Maringá. Maringá foi quem criou o primeiro Observatório Social do Brasil. E lá começou exatamente devido a uma falha que existia na administração pública, de muitas denúncias de corrupção. Então, a sociedade civil organizada resolveu tomar uma decisão e criar um observatório social para acompanhar as contas públicas. Então, isso já tem quase 20 anos desde então. Lá de Maringá, De Maringá, anos. foi o primeiro do Brasil. Então, aqui em Rio Verde, a sociedade civil organizada, encabeçada pela CIRV, também resolveu saber como é que funcionava, como é que era esse projeto, iniciou algumas visitas ao observatório e tentou copiar, trazer para Rio Verde esse projeto. Eu havia me aposentado em 2017, estava curtindo a minha aposentadoria e não aguentei ficar parado. Foi quando eu resolvi mandar alguns currículos para algumas empresas e lá na CIRV eles tiveram acesso a esse currículo e me chamou para fazer parte desse projeto. Me mostrou como o projeto funcionava, o que ele é, e eu, de pronto, já aceitei o convite e nós começamos a trabalhar nesse projeto partindo do zero. E esse é um grande diferencial, nós não sabíamos por onde começar. Então foi assim que surgiu o Observatório. Então ele é a reunião inicial de 10 entidades, todas elas da sociedade civil organizada. Cada um tem um representante dentro da organização do observatório. O observatório tem um estatuto. Então, essas organizações, elas acompanham todos os trabalhos que são feitos. Uhum. Essa ideia nasceu em Maringá. Vocês foram lá e pegaram a ideia e trouxeram para Rio Verde. Sim. A ideia do observatório é fiscalizar o poder público, seja Câmara Municipal, Prefeitura, UniRV, que hoje é o principal foco de vocês. Como é que ficou esse começo, assim? Porque essas entidades, eles aceitaram de pronto ser fiscalizado por uma outra, por um observatório, algo que não fosse... porque age como se fosse uma auditoria, alguma coisa nesse sentido? Esse foi o primeiro desafio. É saber o que, quando e como a gestão pública trabalhava. Pela lei da transparência, municípios acima de 10 mil habitantes obrigatoriamente têm que ter um portal da transparência. Todos os gastos públicos, todas as ações dos gestores públicos devem constar nesse portal. E esse foi o primeiro desafio. Então, a gente, para fazer qualquer tipo de acompanhamento, qualquer tipo de análise, você precisa de dados. E esses dados não constavam nos portais da transparência aqui em Rio Verde. Uhum. Então, esse foi o primeiro desafio, o observatório tentar mostrar para os gestores que eles não estavam cumprindo com a legislação. Então, a gente fez várias visitas com gestores, mostrou o que e quando e como deve ser apresentado no portal, e tem que ser informações de livre acesso por qualquer cidadão, e essas informações também tem que ser simples para que o cidadão entenda. E tem que ser informações corretas, né? Exatamente. Não pode ser imprecisas, então, né? Números, a gente trabalha com números, só para você ter uma ideia. Rio Verde ocupava a posição 158 no ranking do estado em nível de transparência. Então era o
158. Era Então, um dos piores. Um dos piores. Não tinha praticamente as informações dentro Pela do portal, relevância de Rio Verde, era, vamos dizer, o né? pior, né? Exatamente. Então, assim, nós começamos a mostrar para o gestor que ele tinha que ter todos os dados nesse portal. E, felizmente, nós somos bem atendidos. Pode falar nomes aqui, o prefeito nos chamou para fazer parte de uma comissão onde mostrar o que deveria constar. Então, o Observatório fez parte dessa comissão, uma empresa foi contratada para que colocasse todos esses dados. E hoje, Rio Verde, salvo engano, está entre o quarto ou quinto do estado. Saiu da posição 158 para quarta. Está entre os primeiros. Melhorou A demais Câmara em 6 anos, a por Câmara exemplo. Municipal está entre as primeiras também. Foi recebido prêmios aí dessas gestões de transparência. Mas por quê? O Observatório começou a cobrar esses dados e mostrar quais os dados que necessitariam estar no portal para que Rio Verde tivesse o que tem agora, esses prêmios de transparência. Tem o CODERV. Sim. E tem o Observatório Social. Um é o braço do outro? Como é que é? Não, são totalmente organizações Porque diferentes. o CODERV é o Conselho de Desenvolvimento de Rio Verde. Isso. E o Observatório Social O é um CODERV órgão fiscalizador, vamos dizer o assim. CODERV, o que ele é? Ele é composto por vários profissionais, várias entidades que fazem análise aí de determinados assuntos dentro do município e propõem projetos ou faz acompanhamento de projetos para que eles sejam elaborados, sejam executados, inclusive. O observatório não, é totalmente diferente. O observatório acompanha tudo o que é gasto dentro da administração pública. Então, a gente você usa bastante o termo aí fiscalização. Bom, observatório, a gente não utiliza esse termo de fiscalização, nós utilizamos o termo acompanhamento, porque ele não é um órgão público, não é uma entidade. Não é uma auditoria, vamos dizer exatamente. assim. Exatamente. Então a gente faz acompanhamentos. E quando é detectado algum tipo de possível irregularidade, a primeira coisa é comunicar ao gestor. Fala, e solicita informações. Faz questionamentos. Por que está dessa forma? Por que é dessa forma? Grande parte dos questionamentos, a gente recebe a resposta e automaticamente é solucionado o problema. Então, assim, o observatório a ideia é trabalhar de forma preventiva e não uma punitiva. E uma das coisas que eu li é que o observatório ele não quer ir contra os gestores públicos, mas sim apontar problemas que possam trazer prejuízo ao erário. Exatamente. Então não existe uma inimizade, uma rixa entre esses dois. No início, até você perguntou como é que foi a aceitação. No início, realmente, houve um impacto, os gestores falaram, esse pessoal vai fiscalizar a gente, como é que vai ser? E pelo contrário, a gente começou a mostrar, principalmente nessa parte do portal, falando, não é essa a nossa função. Nossa função é auxiliar a gestão pública, apresentando possíveis irregularidades, e se estas forem sanadas, o problema é resolvido. Agora, grande parte dos nossos questionamentos, e principalmente aconteceu com a Câmara Municipal, é de a gente não ter recebido a resposta. A gente mandava o questionamento e muitas das vezes nós éramos ignorados. E aí, qual o passo seguinte? Mandar para quem, de direito e por obrigação, tem que cumprir. O Ministério Público. O Ministério Público. Aí vocês não têm caráter punitivo, não tem como. Vocês acionam o Ministério Público, através do Ministério Público, ele vai lá e age. Exatamente. Então, assim, o observatório, ele faz o papel que o vereador deveria fazer. E o que o cidadão também tem obrigação de fazer. Se todos nós tivéssemos aí, né, em Rio Verde, os 240 mil fiscalizadores que acompanhasse as contas públicas no portal e fizesse algum tipo de questionamento ou levasse algum tipo de denúncia com a possível irregularidade, a gestão seria totalmente diferente. Pois é até uma pergunta que eu tenho lá na frente, mas já vou puxar ela. Vamos supor, eu descubro uma irregularidade que tem num determinado setor, seja Câmara, Prefeitura, UNRV, enfim, estou imaginando algo aqui, algo abstrato. Sim. O observatório tem como fazer uma denúncia para o observatório de forma anônima? Tem. Tem como? Tem sim. A gente recebe muito dos trabalhos foram feitos dessa forma. Porque tem muitas pessoas que acompanham as contas públicas aí, até mesmo dentro do serviço público. Servidores públicos que estão lá dentro da administração. Os melhores para saber se está certo ou está errado são aqueles que estão lá dentro. Exatamente. Então, assim, você tem gestores, você tem servidores
E tem pessoas que estão infiltradas que desejam aí a má administração, quer tirar vantagem da administração. E muitas das vezes o gestor principal da pasta não sabe disso. Ele não tem conhecimento de determinadas ações, de determinados procedimentos dentro da administração. Vou te dar um exemplo de um dos trabalhos que nós fizemos. Inicialmente, nós cruzamos as folhas de pagamento dentro do município. Nós pegamos todos os servidores da administração pública municipal da prefeitura, pegamos todos os servidores da UNRV, que é considerado também um órgão autarquia, público, uma autarquia, e da Câmara Municipal. E alguns também das folhas de pagamento do Estado. Nós cruzamos todos esses dados. Para ver a diferença salarial? Não, para a gente identificar servidores que estavam acumulando de forma ilegal cargo público. Nós identificamos 100 servidores de todo o município que estavam ocupando funções, tanto no município, dentro do próprio município, por quê? Não sei se você tem conhecimento, o servidor público ele não pode acumular cargo público, 2 cargos públicos, exceto se ele for professor ou médico. Ele tem que ocupar essa função, ou de professor ou médico, esse pode acumular cargo. Tirando isso, ele não pode. Tirando isso, nenhum outro servidor pode ocupar cargo ou função pública. Então, nós identificamos aí 100 servidores que estavam acumulando, ou havia suspeição de estar acumulando de forma indevida. Levamos para a gestão, para os recursos humanos de cada uma das unidades, e houve aí o que acontece? O servidor tem que optar para qual órgão ele tem que, ou ele vai ele ficar. não é punido, então, ele tem o direito de optar. Ele tem o direito de optar. Ele sabe que aquilo é errado, mas ele estava fazendo e depois ele tem que optar. Ele tem que regularizar, ele tem que optar aí. Agora, vai do entendimento e aí depois aí a questão fiscalizatória do órgão se penalizar ele ou não, ser exonerado ou não, se houve má-fé ou não, ou se houve apenas um desconhecimento. E pode haver a penalidade nesse sentido. Mas aí tem um devido processo legal, administrativo nesse caso. Nós chegamos a ter, e aí que você vai, médico pode ocupar cargo dupla jornada. Só que nós encontramos 3 médicos aqui em Rio Verde, um deles tinha 4 vínculos governamental. Ele trabalhava para o município, ele trabalhava para a UNRV, ele trabalhava para a prefeitura de outro município e para o Estado. Não dava conta de fazer todas as funções. Então, algum ele só batia o ponto. Exatamente. Nós fizemos questionamentos dos recursos humanos de cada unidade dessas, nos enviaram e aí a gente passou para o Ministério Público. E o Ministério Público abriu um procedimento e ele foi exonerado dos cargos aí que ele ocupava. E isso é bom que serve de exemplo, né, Frank? Porque as pessoas que estão ali, que estão vivendo, que sabem que muitas das vezes aquele médico, aquele professor está agindo de forma irregular, ele falou, mas se ele está agindo, eu também posso agir. A partir do momento que existe uma punição naquilo lá, peraí, já dá uma melhorada, né? Exatamente. Então, assim, quando você começa a agir, você começa a verificar, você começa a fazer o acompanhamento, e aí os indivíduos que estão fazendo algo irregular percebem, eu falo, peraí que eu posso ser o próximo. E aí ele vai deixar de fazer determinadas ações. Então, mas como eu disse, o gestor não tem como saber disso, ele não tem como acompanhar isso. Muita gente. É muita. Hoje, por exemplo, o executivo em Rio Verde tem quantos mil funcionários? Mais de 4 mil funcionários. Mais de 4 mil funcionários. É impossível o prefeito conseguir administrar isso tudo. Ele tem que ter pessoas que estão à frente. Então, assim, não só o prefeito, mas assim, você tem várias outras secretarias. Cada pasta tem o seu secretário. Mesmo assim, o secretário não tem como acompanhar todos esses servidores. Principalmente, nós focamos sempre em algumas pastas. A prioridade do observatório sempre foi a educação e a saúde dentro do município. Então, a maioria dos trabalhos que a gente faz sempre é focado nessas pastas. Por quê? Porque gera uma demanda muito maior de pessoas envolvidas e principalmente de recursos envolvidos, porque os recursos eles não são só do município, eles são oriundos aí do Estado e do governo federal. Quando você fala em portal da transparência, eu entrevistei alguns deputados estaduais e eu entrei no portal da transparência da Lego. Inclusive, eu mandei e-mail para o presidente da Lego, para o Bruno Peixoto, e solicitando, porque eu queria saber o que cada deputado estava gastando e não sei o que, não obtive resposta. Falaram para mim no e-mail que estava tudo no site, eu entrei, o pessoal aqui do grupo da empresa entrou, e eles não passaram. Isso já tem uns 6 meses, não sei se mudou.
Mas ainda em alguns determinados setores é muito difícil essa transparência funcionar, né, Franco? Tem muita gente que não quer que seja tão transparente assim, né? Exatamente. Não tô falando que na Lego acontece isso hoje, assim, mas aconteceu há 6 meses atrás. Infelizmente, coincidentemente ou não, isso acontece muito no legislativo. O legislativo, por quê? Ele recebe uma verba que ele... no caso da Câmara, o duodécimo. O duodécimo. Então, ela recebe aquele dinheiro pode ser gasto a livre, espontânea vontade do presidente e dos demais vereadores. Você acha que porque Rio Verde, nesse caso, tem um duodécimo grande, a cidade é rica, o dinheiro é mal gasto? Acho. Acho. Você acha que cidades menores, com menos arrecadação, o prefeito, o presidente da Câmara ali, como ele tem que gastar menos, ele não tem tanto, o dinheiro ele é mais bem aplicado? Com certeza. Isso a gente pode levar o exemplo na nossa própria residência. Se você recebe pouco, você tem que controlar o máximo possível para arcar com as suas despesas do lar. Certo. Então, se você tem muito dinheiro, você fica escolhendo coisas para poder gastar, né? Inventando coisas. E é isso aí, você vai falar a palavra correta, inventando. Então, assim, uma crítica que o Observatório sempre fez com relação à Câmara Municipal é a quantidade exacerbada de servidores que a Câmara possui. Na época, sempre foi em torno de 300 e pouco. Hoje, o último levantamento que nós fizemos tem mais de 400. Em junho foi 2.800.000 gastos com funcionalismo público na Câmara Municipal. E aí, o principal que o desenvolvimento do trabalho do Observatório é o seguinte, não é... é muito. Como é que você sabe que algo é muito ou pouco? Você tem que mensurar, você tem que fazer comparativos. Você tem que comparar. Então, inicialmente, todas as vezes que a gente tinha alguma ideia de algum gasto ser muito ou pouco, a gente tem que fazer comparativos. E nós buscamos cidades do Brasil que tinham ou têm as mesmas características de Rio Verde, mesma arrecadação, mesma quantidade populacional, todos esses dados, e aí é até uma expressão em inglês, né, que chama benchmark, que a gente faz esse comparativo. Então, nós pegamos algumas cidades para fazer esse comparativo. E todas elas é infinitamente menor o número de servidores e os gastos das câmaras municipais desses respectivos municípios. Por exemplo, a Câmara recebe o duodécimo. Ela recebe um X de duodécimo lá. Então, ela tem aquilo para gastar. A partir do momento que ela não gasta, chega no final do ano, não sei como é que é no próximo ano, ela pode devolver aquilo que ela não gastou para a prefeitura, só que ela não pode destinar aquele recurso para que ela quer. Volta para a mãe do prefeito, o prefeito que... Não. Como é que funciona agora isso? Não, agora... Tanto é que já começou a ser feito isso. Quando o Observatório começou a questionar algumas verbas e tal, hoje está tendo as emendas impositivas aqui. Então pode o presidente da Câmara junto com os vereadores falar, não, nós queremos fazer a ponte em tal lugar, nós vamos devolver o dinheiro, mas a ponte vai ser feita. Pode. Quem está sendo feito agora. Quem faz é o executivo. A ponte é um exemplo que eu estou dando. Sim, sim. Quem faz é o executivo, mas o legislativo, como ele está devolvendo, ele tem direito de apitar onde ele quer que seja aplicado. Então tem isso. Tem. Então, assim, o dinheiro é devolvido, não é dessa forma. Então, quando é devolvido, se não for destinado, não tem uma orientação para destinação, o prefeito aí tem o livre arbítrio para poder utilizar. Mas agora, exatamente por isso, está tendo as emendas impositivas, o orçamento impositivo, quando tem algum recurso que pode ser voltado para o executivo, ele pode ser colocado lá desta forma. É para ser aplicado nesse ou aquele local. Porque eu entrevistei também bastante vereador aqui, e assim, eu questionei sempre a questão na quantidade de assessores e tal, do gasto. Eles falam, Nilson, até teve alguns que falaram nos bastidores, falaram, Nilson, a gente muitas vezes não tem acesso aos gastos da Câmara. Quem fica na mão do presidente. Então, alguns colocam que a informação não chega até eles. Bom, não sei se eles estão sendo verdadeiros ou não. Mas, assim, falta um pouco de informação, de transparência, até mesmo ali dentro da Câmara. Tem. Tanto é que isso gerou um processo criminal, um processo dentro do Ministério Público, porque o Observatório questionou exatamente a lotação de todos os servidores que existiam dentro da Câmara. Não tem. E até hoje a gente recebeu essa listagem, mas foi via judicial. Essa listagem ainda não está disponível no portal da transparência. Então, nem os próprios vereadores sabiam quantos e quais eram os assessores dos seus respectivos pares. Hoje padronizou isso. Aí é que tá. Porque eu cheguei aqui, teve um vereador que falou, não, mas agora tá tudo padronizado. Isso. Agora tá tudo igual.
E aí... Porque quem era amigo do presidente tinha mais benefício, quem não era tinha menos. E o interessante é que a regra, quando você descobre como é que funciona, em vez de você melhorar para baixo, não, você melhora, você padroniza para cima, no nível mais alto. Então, vereadores, tinha alguns que tinham só 6 assessores e outros com 15, 14, 16, 18. Então, a partir do momento que o observatório levou ao público e a público a lista de quantos assessores cada um tinha, aqueles que se acharam, peraí, eu só tem 6, como é que o colega lá tem 18? Não, eu quero também uns 18. Aí todo mundo quer nivelar para cima e não para baixo. Por que todo mundo não nivela para baixo? Se tem um com 6 e está fazendo funcionando, acontecer, por que tem que ter 18? Né? Então, assim, infelizmente aconteceu isso. Em vez de nivelar para baixo, nivelar para cima. Justamente, por isso volta que saiu na questão. Dos 300 para 400. Por isso que volta a questão. A cidade é rica, arrecada muito, tem que gastar muito. O dinheiro vai sobrar, vai devolver para a prefeitura. Essa infelizmente, é uma lógica perversa. Né? Então, assim, isso não é gestão, né? Isso aí é a aplicação, a gente entende que é a aplicação mal feita do erário. E quando a gente fala em dinheiro mal gasto, a gente não está falando em corrupção. Não. A gente está falando em ineficiência. Ineficiência organizacional. Ineficiência organizacional, é igual a sua empresa. Todo mundo tem receita e despesa, mas sua despesa você pode trabalhar nela e tentar diminuir ela, porque com certeza tem alguns desperdícios. E você está vendo uma melhoria? Eles estão tentando, tá buscando nesse sentido, seja prefeitura, UniRV, Câmara Municipal, porque também não vamos pegar só um segmento. Você acha que eles estão tentando? Porque quanto mais dinheiro sobra, mais se investe na cidade. Exatamente. Se faz hospital, se faz viaduto, se faz escola, se faz creche, se faz, né? Então, assim, tem havido um trabalho de conscientização desse pessoal? Sim, a gente percebe que sim. Assim, demora todo o processo que você vai, quando você quando começa a fazer determinadas ações, é serviço de formiguinha mesmo. No início você vai ali, cutucando ali, começa a mostrar que tá errado, começa tal. Por exemplo, a gente tem, vamos voltar de novo, Câmara. O assunto sempre Câmara. A maioria dos nossos trabalhos, você vai verificar, nos nossos relatórios, está sempre voltado à Câmara. Inclusive, eu estou com um caso prático aqui que é da Câmara. Por quê? Primeiro, porque a gente não tinha resposta. Se fazia o questionamento, a gente não recebia resposta. Tinha que, todas as vezes, a intervenção do Ministério Público. Um dos primeiros casos que a gente encontrou na Câmara foi a questão da locação de veículos. Então, hoje e a gente mostrou detalhadamente que locação não era interessante, que a Câmara poderia ter os seus veículos próprios, assim como outras câmaras dos outros municípios que a gente comparou. Então, isso já está mudando. Estão deixando de alugar os veículos e estão já adquirindo veículos. Então, está mudando. Né? Só que tem que ter gestão, você tem que ter controle. E cada presidente que entra com a visão, né? Tem outra visão diferente. Aí você tem que ensinar, mostrar, e até a pessoa querer também fazer, é complicado, né? Exato. Agora, nos demais, a UniRV também fez várias alterações, a gente fez acompanhamentos, várias alterações, melhoras no portal. A gestão do executivo, o atual prefeito, como eu te disse, primeira coisa que ele fez, peraí, onde é quem está errado? Aí o observatório. O Dr. Paulo é bem aberto, é isso aí? Sim. Então, assim, no início, houve até a impressão de que até o observatório, a gente foi apelidado por alguns vereadores que nós seríamos o puxadinho do prefeito. Tá, isso nunca deixamos acontecer e questionam-se muito para a gente. Você não fiscaliza o executivo? Não, a gente acompanha, sim, todos os trabalhos executivos e todas as vezes que a gente manda algum questionamento, nós recebemos o retorno e automaticamente é mudado. Então, vários trabalhos que a gente fez de questionar uma determinada licitação, por que o valor de determinado item é dessa forma? Na pandemia aconteceu muito. Nós questionamos a quantidade que estava sendo licitada de teste de Covid, era exorbitante. Mas o que acontece? Não vai ser comprado totalmente isso, a gente só colocou lá, então as respostas vêm. Ou não, houve um erro, realmente houve um erro, a digitação errada, tal, e não é isso aí. Então, assim, acontece muito disso dentro do executivo, a gente mandar o questionamento e a resposta vem. Não, servidor está acumulando, não, já exoneramos, não vai estar mais. Eu estava estudando alguns casos em Maringá e eu vi algumas coisas deturpadas. Por exemplo, você vai comprar uma estrutura para semáforo.
Aí a bitola dela, que tem que ser uma bitola mais larga, na nota vem a bitola mais larga, dentro do preço padrão de todas as outras, só que vem uma bitola mais fina. Sim. Ou seja, com a vida útil menor. Então, até lá, na prática, vocês têm que fiscalizar. Tem, e assim, esse é um dos exemplos de Maringá, eu tive a oportunidade de ir até Maringá, conhecer como é que funcionava todo o sistema de Maringá. Lá eles têm um depósito central, é uma outra vantagem, até a gente mostrou, levou aqui, se é interessante copiar também, eles têm um depósito central. Então, hoje, o que acontece em várias outras prefeituras? A Secretaria de Educação compra papel, a Secretaria de Saúde compra papel. E se você verificar, cada secretaria compra uma quantidade e às vezes valor diferente. Não é centralizada as compras. Eu entendi. Você entendeu? É tudo descentralizado. Então, cada um tem suas autonomias e paga um preço por isso. E paga um preço diferente, uma forma diferente e tal. Então, Maringá não ocorre isso. As compras lá são todas centralizadas. As secretarias mandam todas as demandas e aí a mercadoria chega num depósito central e depois ela é distribuída. E aí tem essa conferência. Porque bitola de cano de estrutura de semáforo, se você não pegar um negócio para medir, você não vai saber se é aquilo que você comprou. Então tem que ter o técnico para receber. Toda compra, você tem um gestor próprio dessa compra. Você tem um responsável por essa compra, quem vai receber essa compra. Toda e qualquer compra. Seja ela de uma caneta, ou seja ela de uma retroescavadeira, ou seja de uma obra qualquer. E aí quem fornece fica veiaco, fica atento. Então, e aí o que acontece? O cara falou, opa, peraí, naquele município lá o trem é diferente. Ó, Vamos mandar correto, porque lá... Então acontece muito isso. E principalmente agora, tem as vantagens e desvantagens dos processos licitatórios. A gente tem, por exemplo, o pregão presencial, ele prioriza sempre quem é do próprio município. Mas a maioria dos municípios, hoje, principalmente grandes municípios, igual Rio Verde, está priorizando a licitação do pregão eletrônico. O pregão eletrônico ele tem várias vantagens. A primeira delas é a concorrência, mas é uma desvantagem. Qualquer um, de qualquer lugar do mundo, pode participar. Vender. Então, até um chinês pode entrar aqui e querer vender, desde que ele atenda todos os requisitos que tiver no edital, e ele entra lá no Comprasnet ou no Licitanet, apresenta toda a documentação, ele pode vender. Então, o que acontece? Nem sempre você vai ter a confirmação de que essa empresa é idônea e vai fornecer aquilo que ele citou ou de acordo com aquilo que ele citou. Só que os municípios... É um barato que muitas das vezes pode sair caro. Só que os municípios já, com a experiência que está tendo e os tombos que vão levando, vão aprimorando. Eu tive o privilégio de acompanhar uma licitação agora, tanto da saúde como por dentro e por fora, saber como é que funciona. Então, Rio Verde, ele atende muito bem essa questão de fiscalizar. Então, assim que é feito o processo licitatório, tem os classificados, e a partir do momento que ele ganha, ele tem que mandar uma amostra do seu produto antes da entrega efetiva para o município. Então, antes de fechar o contrato, os editais preveem que ele tem que mandar. Então, se ele licitou determinada água mineral, ele tem que mandar para uma amostragem. Uma amostra. Né, várias amostras do produto. Para que, quando ele for entregar realmente, falar, essa amostra aqui não bate com a que você mostrou pra gente. Uma vez eu fui numa empresa de máquinas agrícolas e eles falaram que eles perderam a licitação de 50 patrolas, que era a marca Caterpillar, por uma outra lá, Xing Ling. Aí o município que comprou a outra máquina, 50 máquinas, 50 patrolas, pagou mais barato, processo licitatório, quem paga mais, cobra menos, leva, vende. Só que a máquina que eles comprou, a vida útil era 3 anos, a Caterpillar era 10. Sim. Então a Caterpillar, ela é mais barata do que a outra, mesmo sendo mais cara. Por quê? Porque a vida útil dela é muito mais extensa. Porque isso aí tem que mudar. O processo licitatório ele tem que se modernizar. Isso. Porque a questão da marca impacta no financeiro do negócio. Quando você vai fazer um processo licitatório, quem cuida do edital tem que tomar muita cautela com isso. É colocar de forma que você não privilegie determinada marca, mas determinados produtos, você pode sim alegar que você quer aquela marca e você vai colocar na exposição de motivos e justificativas o porquê. Falou, ó, eu posso comprar sim Caterpillar. Por quê? Então porque tem essas possibilidades. E isso vai enquadrar, que a gente chama do processo licitatório, por inegibilidade, porque só ela atende determinados requisitos daquela licitação. Entendi. Então, assim, quando você vai fazer
um processo licitatório, quem cuida do edital tem que ser um profissional de alto gabarito para que ele coloca na descrição todos os itens que levam a ter um bom produto. Não necessariamente vai colocar a marca. Se ele ter a necessidade daquele produto, daquela marca, aí ele vai abrir um outro processo licitatório que é totalmente diferente, que é a elegibilidade. Falou, por que você quer aqui a caneca do Papo Ligeiro? Não, porque a caneca do Papo Ligeiro, ele tem um diferencial que é durabilidade, tem comprovadamente, e você vai colocar atestados, documentos que comprovem aquilo que você está afirmando. Licitação inteligente. E aí não pode ser caracterizado como um direcionamento de aquisição. Entendi. Mas falando em produto de qualidade, eu queria falar de uma das empresas do Grupo FETS, que é a água mineral 13 Tilhas, sinônimo de saúde, um dos melhores pHs alcalinos do Brasil. Frank, casos práticos. Pregão 001/2018, do dia 9/7/2018. Após a ação do observatório, os valores de materiais de limpeza da Câmara Municipal caíram de pouco mais de 261 mil para 66.900. Já no caso da Prefeitura e da UniRV, nas datas de 3/9/2018, o observatório conseguiu também, através de diminuição de valores pagos de diária, uma economia de 765 mil gastos em 2019 para 281 mil em 2020. Você tem noção do que o observatório já gerou de economia nesses anos todos? Para o município, para a UniRV, para a Câmara, para o povo? Porque, na verdade, é para o povo que está economizando. Tem algumas ações que dá até para mensurar. Isso já foi cobrado. Em dinheiro. Dá até para mensurar, dá até para fazer esses cálculos aí. Só que tem alguns itens que são milhões de reais que o observatório tem trazido. Porque melhorou, os processos são melhorados. Você vê, uma licitaçãozinha de produtos de limpeza, você vê a diferença que deu. E a gente procurou saber quase o que era. Mil. Tinha muitos itens lá que estavam colocados de forma irregular, as quantidades, que eram em caixas, unidades, estava errado. Isso levava a uma possível irregularidade. Não necessariamente a gente afirmou que seria uma irregularidade, sempre a gente coloca esse termo, possível irregularidade. Porque a falha pode acontecer, o erro pode acontecer. Nós não estamos falando que ninguém está agindo de má fé. Exato, outro está agindo de má fé. Porém, houve uma... É a inocência da pessoa. Porque a gente agiu antes do processo acontecer. Eu poderia até fazer, como algumas vezes a gente faz no meio policial, deixar fluir, mas esse não é o objetivo do observatório. Para pegar a pessoa. Nós que trabalhei na segurança pública, muitas das vezes você identificava um infrator, você já poderia prendê-lo, mas a investigação você deixava correr para chegar levar o peixão no peixe maior e sucessivamente. Mas o observatório, a função dela não. Você encontrou uma possível irregularidade, você já faz o questionamento e já inibe, ou você acaba com o problema antes dele acontecer. E não é o objetivo, ter aí comprovadamente uma irregularidade. Nós estamos há poucos dias da eleição municipal. Independente de quem venha a ser apoiado por você, o que você espera do próximo prefeito eleito de Rio Verde, pensando no Observatório Social? Isso já é geral, de uma forma, essa palavra transparência, ela vem cada vez mais forte em todo e qualquer segmento. Se você tem o seu programa e você leva de forma transparente todas as suas ações, você mostra todos os seus propósitos. Se você tem uma empresa e você tem seus produtos e também mostra com total transparência de como você comercializa, você tem resultados. Você é bem visto pela sociedade, você é bem visto de toda e qualquer forma. E não gera dúvida. A sociedade conhece o Observatório Social, Frank? Muito pouco. A gente tenta mostrar para as pessoas, então, eu não sabia que existia isso. A gente já fez campanhas e tal. A sociedade civil organizada, até mesmo quem faz parte dos grupos, desconhece a existência do observatório. Mas quando recebi a proposta de fazer parte do projeto, uma das visões do observatório era justamente essa. O observatório não é para ficar aparecendo também. Não é para chamar atenção. O observatório trabalha até mesmo de forma velada, mas trazendo resultados para o município.
Então não era o principal objetivo do observatório, não é se tornar conhecido, É fazer acontecer. é fazer com que as coisas aconteçam, é fazer com que os gestores tenham ciência de que eles estão sendo observados e que se pode acontecer uma possível irregularidade, essas ações aí serão punidas através do Ministério Público. Quando a gente olha o Brasil, que é um país continental, e a gente vê que cada vez mais o governo, seja ele estadual, municipal, federal, tem um apetite mais voraz por imposto e tributar. Tem muito dinheiro mal gasto nesse país nosso, não tem? Tem. Dava para cortar as despesas, sobrar dinheiro, investir e ainda baixar imposto, não dava, Fran? Dava. E tem muitos recursos também que não são utilizados por falta de conhecimento dos gestores. Vou te dar um exemplo, não é o caso aqui de Rio Verde, mas eu que estou trabalhando agora com a parte de alimentação e inclusão, alimentação inclusiva, que é o quê? É você levar produtos sem alergênicos e tal. Existem verbas do governo federal específica para a aquisição desses alimentos. Então, na rede pública, por exemplo, eu vou te dar o exemplo que eu tenho dados aqui. Na rede pública de Rio Verde, aproximadamente aí, 600 alunos são cadastrados com necessidades especiais de alimentação. 600 alunos das escolas municipais. Das escolas municipais. Fora as estaduais. E fora aqueles que não registraram dentro do município. Certo. Então, são alunos com deficiência que não podem consumir glúten, leite, lactose, ovo, soja. Então, tem vários itens lá. E o município fornece a comida para esses alunos. Então, eu tenho conhecimento, tem várias prefeituras que não fornecem. O aluno, normalmente, ele come só peta, aquele biscoito de polvilho, porque não tem outro. Aí você vai questionar para ele, por que ele come só biscoito de polvilho? Porque não tem ninguém que forneça. Então, assim, tem verbas específicas, que é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem essa verba disponível para as prefeituras, para os governos estaduais, e muitas das vezes não é utilizado por falta de conhecimento ou por falta de fornecedor. Rio Verde foi atrás de Maringá para trazer o Observatório Social. Alguma cidade já veio atrás de Rio Verde para levar o Observatório Social? Você pode falar o nome? Mineiros veio, o pessoal... tive a oportunidade de conhecer alguns vereadores num curso em Brasília, um curso de fiscalização do Executivo, e lá tinham, salvo engano, 4 vereadores que estavam se aprimorando e conheceram o Observatório. Falaram, peraí, mas a gente quer aprender como é que funciona. E eles vieram aqui para Rio Verde, nós ministramos um curso básico para ele de o que o portal teria que ter para que eles acompanhassem o trabalho. E, assim, você vê, partiu o inverso, o vereador querendo saber como é que fazia a fiscalização, como é que fazia acompanhamento. E depois, aí, já está aí também a Sociedade Civil Organizada, a Associação Comercial Catalão. Normalmente é as associações que buscam Sim. Isso, não é o poder público, né? Não, é diferente de Parece de que mineiros. o poder público, ele não quer muito isso, né? Parece que incomoda, não sei. O problema são as animosidades políticas, né? A maioria não quer. Vocês chegaram a conversar com os principais candidatos aí aqui em Rio Verde para falar do observatório, se todos estão ok, de acordo, caso venham ganhar ou não? Ainda não, exatamente porque o observatório é totalmente apartidário, né? Não, eu sei, mas querendo ou não, depende de quem vier eleito, pode atrapalhar ou ajudar, né? Sim. Mas assim, como está iniciando as campanhas ainda, esses pré-candidatos aí ainda não nos procuraram e nem o observatório procurou ainda, porque nós estamos no início da campanha, claro que já começou, mas assim, é uma coisa a ser discutida e o observatório está à disposição. Aqueles pré-candidatos, aqueles que desejam ser candidatos, que desejam conhecer o observatório e entender, mas os nomes que saíram aí já conhecem o trabalho do observatório, todos eles já conhecem. Tem que estar bem informado, né? Para ser prefeito de Então, Rio por Verde, exemplo, não vou citar nomes que fica complicado desse período eleitoral. Né? Mas assim, tem candidatos aí que conhecem o observatório e que até ajudou o observatório na fundação. Na sua fundação. Ô Frank, para concluir, a gente vê que a iniciativa privada, os movimentos não apartidários, tem um movimento forte em prol de um Estado mais enxuto, né? Muitas pessoas defendendo isso, pessoas com
com legado de empreendedorismo, de conhecimento na parte da educação, tem defendido essa pauta, que o governo precisa gastar menos e gastar melhor. Chega de corrupção, nós não damos conta mais. Não dá para cobrar mais imposto. Da onde que vai tirar mais imposto? A carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo e a entrega de serviço é muito ruim. Então, o Observatório Social vem muito de encontro disso, né? O que você pensa do futuro do Brasil quando você olha o Observatório Social em Rio Verde? Você acha que é uma coisa que está crescendo, as pessoas estão trazendo para dentro de si? Como é que você enxerga isso desde quando começou até agora? Você acha que houve uma evolução? O que você me fala? Olha, a gente tem um ditado, entendendo a força pública, a palavra conduz, o exemplo arrasta, né? Então, muitas das vezes, você tenta levar o conhecimento através da palavra, mas você não consegue, a não ser quando você tem um exemplo próprio. Então, quando você trabalha de forma adequada, alguns municípios aí começam a se destacar, ele chama atenção. E aí, outros municípios, mas peraí, como é que aquele município cresceu de uma forma tão... Vai lá ver o que é. E ali, por isso que eu falo que o exemplo arrasta. E ele se torna exemplo, e ele começa a conhecer como é que aquele gestor começou a trabalhar dessa forma e teve proveito. Então, eu acho que a gente tem fé que vai acontecer dessa forma. Então, assim, e não está tendo mais brechas para esses tipos de ações. Corrupção, hoje o sistema está bem fechado. É muito difícil, quase tudo é eletrônico. O acompanhamento é mais ágil, mais fácil. Então, dentro de uma licitação, por exemplo, que é um pregão eletrônico, os próprios participantes se autofiscalizam. Então, os meios hoje hoje tem a inteligência artificial, os órgãos fiscalizadores, Ministério Público, Polícia Federal, tem inteligência artificial que faz esse trabalho de fiscalização. Então, qualquer coisa que foge dos parâmetros, acende uma luzinha e ele é trazido. Então, assim, os gestores, voltando à sua pergunta, tem que se profissionalizar também. Não tem como você ocupar uma função pública sem ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Então, assim, quem for candidato, quem for proponente a ocupar uma carga no serviço público, tem que ter conhecimento. Hoje não é só vontade para você realizar as coisas. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter uma equipe boa. Não adianta também você ser o único dentro da gestão pública se você não tem braços para te auxiliar nessa administração. Mas quando eu falo em gastos excessivos, não necessariamente seja só corrupção. É o que a gente citou, exemplo dos comissionados aqui na Câmara. Tem muito gasto que ele não é um gasto de forma desonesta, só que é um gasto desnecessário. Você tem 15 pessoas num lugar que poderia ter 3. Isso não deixa de ser Isso por que acontece? Infelizmente é culpa da população também. A população não participa, não vai nas sessões das câmaras municipais, não vai na sessão, por exemplo, todo início de ano de mandato, você tem a elaboração da LDO, da DOA, que vai definir as leis, diretrizes orçamentárias. Tudo que vai ser gasto os vereadores falaram, gestão. A população não participa. Não participa. A falta também da participação da sociedade civil organizada é quem faz com que aconteça no município as associações comerciais ou industriais, toda a sociedade civil organizada, que são grupos de indivíduos, cada um com a sua busca conhecimento. Não, assim, tá faltando a palavra aqui, mas o interesse. Cada um com seu interesse também tem que participar. Né? E participar, ter uma participação mais ativa realmente. É saber, então, por exemplo, se você sabe que está gastando muito e fica calado, então a omissão é muito mais... Quem omite e não faz nada é tão culpado quem está fazendo a coisa errada. Não é da minha responsabilidade, também não vou denunciar. Então, assim, não nada. É porque, não, isso não é comigo, não, é com você. Você que está recebendo o serviço. Se você receber um serviço de péssima qualidade, você é responsável. Porque você não cobrou isso. Então, todas as vezes que a gente vê algo irregular, se a gente ficar calado, isso não vai sempre acontecer. Agora, a partir do momento que a sociedade se une e reivindica, cobra do gestor, as coisas mudam. Então, tem que ser todo mundo participar. A gestão participativa, ela tem que ser partir não só do gestor, mas também da sociedade.
Eu te agradeço a presença aqui no Papo Ligeiro. O Papo Ligeiro tem esse objetivo, igual eu te falei, de muitas vezes informar a população rioverdense do que está acontecendo aqui dentro de Rio Verde. Muita gente não faz nem ideia do que acontece. Parabéns pelo Observatório Social, por tudo que vocês têm feito, né? Porque o que vocês têm feito tem impactado na nossa qualidade de vida, na minha, na sua, né? Na do Dene, enfim, na qualidade de vida do rioverdense, e levando esses exemplos para outros municípios, que com certeza, não hoje, não amanhã, mas daqui anos e anos e anos, que isso seja uma prática adotada a nível de Brasil, né? Então, muito obrigado pelo Papo Ligeiro, por estar aqui no Papo Ligeiro conosco. Quer falar as palavras finais? Né, a gente que agradece, assim, receber esses elogios, isso aí para nós é imensurável, não tem um pagamento melhor do que isso. E assim, saber que a gente está fazendo a diferença. Então, infelizmente, assim, o Observatório ele deixou de desenvolver muito mais trabalho, porque praticamente está eu sozinho hoje no Observatório. Nós chegamos até uma equipe com 3 ocupantes lá de acompanhamentos, passamos para 2 e hoje está só eu. E aí fica difícil você acompanhar um orçamento de 1,3 bilhões de reais. 1,3 bilhões de reais, que esse é mais ou menos a nossa arrecadação do município. Uhum. Né? São inúmeras licitações. Esse ano é mais de 2 bi, né? Eu não tenho esses números ainda concretos, não, mas vai aumentar bastante. Precisa de mais gente no observatório. Você vê, precisamos também de mais apoio, de apoio financeiro, financeiro. Porque para que você tenha agentes para poder fiscalizar, você tem que ter remunerados. Então não adianta, não tem qualquer como. um pode ajudar o observatório. Qualquer um pode ajudar o observatório. No Instagram lá tem as informações. Sim. Instagram é Observatório Social, né? Isso, Observatório Rio Verde. Observatório Rio Verde, entra lá, vocês vão ver lá a conta, dá para fazer o Pix e ajudar essa instituição que Então, várias tanta instituições hoje, os nossos mantenedores fazem contribuições mensais, anuais, a gente tem vários patrocinadores que fazem aí os aportes financeiros para que o observatório sobreviva. Você gosta de carne assada? Muito. Ou você é vegetariano? Não, sou carne. Uma marca que é marca do Papo Ligeiro, uma faca. Quando você for cortar uma picanha lá, você lembra que nós aqui no Papo Ligeiro, né, Denis? No estúdio. Com certeza, com certeza. Na empresa que eu trabalho, eu que faço a parte de refeições é da minha responsabilidade. Minha esposa é nutricionista e ela que cuida da parte de confeitaria e eu cuido da parte aí das refeições. Tá certo. Frank Borges de Almeida, te agradeço por estar aqui conosco no Papo Ligeiro, foi uma satisfação, muito obrigado mesmo. E parabéns pelo que você tem feito pela nossa cidade. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!